Espírito Santo, prospera minha vida financeira e quebra toda a escassez. Minha irmã e meu irmão, se você sente que sua vida financeira está travada, que o dinheiro vem e vai sem permanecer, e que por mais que lute, algo sempre parece te impedir de prosperar, essa oração é para você mesmo. Hoje, nós vamos clamar forte juntos para que o Espírito Santo entre na sua vida e quebre toda a escassez que tem te cercado. Então, aguente firme até o final, porque enquanto você ora, o poder de Deus vai começar a agir, trazendo abundância e transformando completamente o ambiente ao seu redor, inclusive dentro de você. Amém? Comecemos agora a orar o nosso Pai Celestial. Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento, meu Pai, eu me coloco diante de Ti com o coração disponível, sem esconder nada, porque sei que Tu me conheces por inteiro, meu Senhor. Tu sabes das minhas preocupações, dos meus medos e das minhas lutas diárias. Tu sabes, Senhor, das vezes em que olhei para as contas e não vi saída, das noites em que me deitei cansado, sem entender como tudo ia se resolver. Por isso, hoje eu venho a Ti, Espírito Santo, não para reclamar, mas para me entregar. Eu reconheço que sozinho nada posso e que toda a prosperidade verdadeira vem de Ti. Tu és o dono de tudo, e é de Ti que vem a força, o sustento e a direção. Espírito Santo, toca em mim agora, entra no meu coração e remove todo sentimento de incapacidade, toda dúvida que me faz pensar que não sou digno de prosperar. Apaga do meu interior todo medo do futuro e toda insegurança que me impede de dar o próximo passo. Eu quero aprender a confiar mais em Ti do que nas circunstâncias. Quero depender da Tua voz e não daquilo que os meus olhos enxergam. Mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando o cenário me mostra escassez, quero lembrar que o Teu poder não tem limites e que nada é impossível para Ti. Muda a minha forma de ver a vida, Senhor. Faz-me enxergar as oportunidades que antes eu ignorava. Dá-me sabedoria para reconhecer o tempo certo de agir e coragem para não desistir quando o caminho parecer difícil. Que eu saiba administrar o que tenho, mesmo que pareça pouco, com gratidão e responsabilidade. Ensina-me a ter uma mente de abundância e não de escassez. Que eu não viva mais com medo de faltar, mas com a confiança de que Tu és aquele que provê, aquele que cuida, aquele que faz acontecer. Amados, você já percebeu que às vezes a gente não está sem dinheiro? A gente está sem direção. Quantas vezes você tentou, se esforçou, fez tudo certo, mas parece que existe uma parede invisível bloqueando o seu avanço? Se eu falar para você que o problema não é o que você faz, mas o que você carrega sem saber, correntes invisíveis, palavras negativas que grudaram na sua alma, ciclos que se repetem sem você entender o porquê. E se hoje agora fosse o dia em que tudo isso se quebra, não por força sua, mas pela intervenção do Espírito Santo na sua vida financeira? Fica comigo até o final firme e forte, porque eu vou te mostrar exatamente como romper essas correntes invisíveis e ativar a restauração financeira que o Espírito Santo já preparou para você. Você vai aprender a diferença entre prosperar do jeito do mundo e prosperar do jeito de Deus, e como isso muda tudo. No final, vamos juntos fazer uma oração poderosa de entrega que vai abrir portas que você nem sabia que existiam. Não desista da tua bênção. O Espírito Santo de Deus vai prosperar a sua vida financeira e quebrar toda a escassez. Amém? Mas se você realmente crê e deseja viver essa transformação poderosa do Espírito Santo, já escreva nos comentários: prospera minha vida, Espírito Santo. Deus quer te dar vitória, basta você aceitar, amém? Agora voltemos a orar ao nosso Deus. Espírito Santo, quebra agora toda corrente invisível que me prende à limitação. Que toda palavra negativa lançada sobre mim seja anulada.
Que todo ciclo de perda e atraso seja interrompido. Que toda raiz de escassez plantada no meu coração seja arrancada pela tua força. Eu não aceito mais viver sob o peso da falta. Eu não aceito mais carregar a culpa de tentar e falhar. Hoje eu escolho me levantar, acreditando que o Senhor está comigo e que a minha história financeira está sendo restaurada pelas tuas mãos. Toca nas minhas ideias, Espírito Santo. Inspira-me com criatividade, com novas formas de agir e novas oportunidades de prosperar. Abre caminhos que eu ainda não enxerguei, coloca pessoas certas no meu caminho e fecha portas que não vêm de ti. Que os meus passos sejam guiados pela tua vontade e não pela pressa ou pelo desespero. Eu não quero prosperar longe da tua presença, porque sei que tudo o que vem de ti permanece e tudo o que vem do mundo é passageiro. Espírito Santo, visita o meu lar agora. Que a tua presença traga paz, harmonia e direção. Que não falte o necessário e que cada dia haja provisão. Que o ar da minha casa seja leve, cheio de fé e esperança. Que as preocupações sejam substituídas pela certeza de que o Senhor já está agindo, mesmo que eu ainda não veja. Eu confio, Senhor. Confio porque sei que tu és fiel e que o teu tempo é perfeito. Dá-me sabedoria para não me perder nas ilusões da riqueza. Que eu aprenda que prosperar é ter paz, é ter propósito, é ser grato por cada pequeno avanço. Que o meu coração não se apegue ao dinheiro, mas aprenda a usar o que tem para abençoar, para construir e para semear em amor. Ensina-me a reconhecer o valor da tua presença acima de qualquer bem material, porque é nela que encontro segurança, descanso e sentido. Espírito Santo, renova dentro de mim a fé que me faz acreditar no impossível. Reacende o fogo da esperança, mesmo que tudo pareça incerto. Que eu não me deixe vencer pela pressa, nem pelo medo, nem pelo desânimo. Eu escolho confiar em ti, porque sei que o teu cuidado não falha. Mesmo quando eu não entendo, eu escolho continuar. Mesmo quando eu não vejo, eu escolho permanecer. Porque eu sei, Espírito Santo, que tu estás movendo tudo a meu favor, preparando o caminho da prosperidade, da estabilidade e da vitória. Eu te entrego minha vida financeira, meus sonhos, meus projetos e meus planos. Toma o controle de tudo, Senhor. Toca onde há desordem e traz equilíbrio. Toca onde há preocupação e traz paz. Que a tua presença transforme o que está quebrado e multiplique o que está nas minhas mãos. Eu não quero mais lutar com as minhas próprias forças. Eu quero viver o teu propósito, andar no teu ritmo e confiar no teu cuidado. Espírito Santo, que a tua presença me ensine a prosperar de dentro para fora. Que a abundância comece no meu coração, nos meus pensamentos e nas minhas atitudes. Que eu nunca esqueça que prosperar é também ter paz na alma, alegria no espírito e confiança no amanhã. Que a minha mente, meu trabalho e minha fé estejam alinhados com o teu mover. Que cada dia eu viva com a certeza de que a escassez acabou e que um novo tempo está nascendo. Tempo de colheita, de gratidão e de plenitude. Se essa oração está encontrando um lugar no seu coração, deixe o seu like como um ato de fé e gratidão. O seu gesto é uma forma de dizer: Espírito Santo, eu creio que um novo tempo de prosperidade está começando na minha vida. Senhor, vai limpando agora dentro de mim tudo o que tem me impedido de prosperar, Pai. Toca nas partes mais profundas do meu coração, onde talvez eu mesmo já não consigo alcançar. Leva embora toda a mágoa que ainda carrego por situações do passado, por palavras que me feriram, por portas que se fecharam e por sonhos que pareciam tão certos, mas não aconteceram. Tira de dentro de mim todo o peso que me faz duvidar do teu cuidado. Eu não quero mais viver preso a lembranças que me fazem desacreditar do que o Senhor pode fazer hoje. Espírito Santo, eu sei que muitas vezes a escassez não está apenas nas mãos, mas dentro da alma.
está nas crenças erradas que aprendi, nas vozes que me disseram que eu não seria capaz, nos pensamentos que me fizeram acreditar que a vida é só luta e nunca colheita. Hoje eu quero te pedir, arranca essas raízes de escassez, Senhor, que tudo o que foi plantado em mim e me fez pensar pequeno, temer o amanhã ou desconfiar da abundância do teu amor, seja removido de uma vez por todas. Purifica o meu interior, porque eu entendo que a prosperidade começa de dentro para fora. Se o meu coração estiver limpo, se a minha mente estiver em paz, o que vem de fora não vai me dominar. Limpa minha mente de comparações, da inveja disfarçada de descontentamento, da sensação de que só os outros conseguem. Eu não quero viver olhando o que falta. Quero aprender a enxergar o que já tenho e a valorizar o que o Senhor me confiou. Queridos, sabe aquela sensação de olhar para trás e perceber que você poderia ter tentado, mas não tentou? Que poderia ter começado, mas deixou o medo decidir por você? Eu sei como é isso. E hoje eu quero te dizer algo que talvez ninguém tenha dito ainda. Não é culpa sua, não. Você não é fraco por ter medo. Você não é menos capaz porque duvidou. E definitivamente não é tarde demais. A verdade é que todos nós carregamos marcas, palavras que alguém disse e que grudaram na nossa alma, memórias de quando faltou, de quando não deu certo, de quando a gente tentou e caiu. E sem perceber, a gente começa a viver preso nisso. A gente ora, mas ainda sente o peso. A gente pede, mas ainda duvida lá no fundo. E não tem problema admitir isso, porque é justamente aí que o Espírito Santo quer entrar, entendeu? Eu gravei essa oração para você que está cansado de carregar o que não é seu. Para você que quer acreditar de novo, mas não sabe como. Para você que sente que algo invisível te segura e você nem sabe explicar o quê. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre purificação do coração, sobre como deixar Deus limpar o que está travado por dentro, para que do lado de fora, finalmente, as coisas comecem a mudar. Continua firme na presença. Porque hoje é o dia de Deus tocar nas raízes, não só da sua vida financeira, mas da sua fé, da sua confiança, do seu coração. E eu tenho certeza absoluta que algo vai se mover em você hoje, algo que você já esperava há muito tempo. Então vamos continuar nossa oração a Deus. Espírito Santo de Deus, vai destruindo agora todo o medo de perder, Senhor. Tira o medo de começar de novo. Muitas vezes eu deixei de tentar porque o medo falou mais alto do que a fé. Quantas oportunidades eu deixei passar porque pensei que não era digno, que não era capaz, ou que era tarde demais. Hoje eu me entrego nas tuas mãos e peço que o Senhor me ensine a andar com coragem. Que eu aprenda a ver o novo como uma chance e não como uma ameaça. Lava meu coração de toda incredulidade, Espírito Santo. Às vezes eu digo que confio, mas lá no fundo ainda me sinto inseguro. Eu oro, mas continuo preocupado. Eu peço, mas ainda duvido se vai dar certo. Toca em mim e fortalece a minha fé, não como uma emoção passageira, mas como uma certeza silenciosa, aquela que permanece mesmo quando o cenário ainda não mudou. Eu quero viver com leveza, Espírito Santo. Quero aprender a trabalhar, planejar e sonhar, sem carregar o peso da ansiedade. Que o meu coração seja purificado da pressa e da impaciência. Que eu aprenda a esperar o teu tempo sem reclamar, sem duvidar, sem tentar controlar. Que o teu Espírito me ensine a confiar mais no processo do que no resultado. Purifica também, Senhor, as minhas intenções. Que o desejo de prosperar não venha da vaidade ou da comparação, mas do anseio de crescer para servir melhor, para viver com propósito, para ajudar quem precisa e deixar marcas boas por onde eu passar. Tira de mim o orgulho disfarçado, o ego disfarçado de fé, e planta em mim um coração simples, grato e verdadeiro.
Espírito Santo, que toda palavra negativa que um dia foi lançada sobre mim perca o poder agora. Que tudo o que disseram para me diminuir, me desanimar ou me fazer duvidar do meu valor seja anulado pela tua presença. Eu não quero mais carregar promessas quebradas, ofensas, julgamentos ou rótulos. Eu quero ser livre, Senhor, livre para acreditar de novo, livre para sonhar de novo, livre para começar do zero se for preciso. Toca nas memórias que me fazem sentir pequeno. Aquelas lembranças de escassez, de falta, de noites mal dormidas, de dias em que o medo do amanhã me consumiu. Transforma essas memórias em testemunhos. Que a dor do passado se torne força e que as cicatrizes sirvam para me lembrar que o Senhor sempre esteve comigo, mesmo quando eu não percebia. Purifica também as minhas palavras, Espírito Santo. Que eu não fale mais derrota, que eu não declare mais medo. Que a minha boca seja instrumento de bênção e não de limitação. Que cada palavra que sair dos meus lábios carregue fé, esperança e gratidão. Porque eu sei que quando o meu coração muda, o meu falar muda e o meu caminho começa a mudar junto. Espírito Santo, prospera a minha vida financeira, mas antes, prospera o meu coração. Que a riqueza que venha até mim não me afaste de ti, mas me aproxime ainda mais. Que a escassez, em todas as formas que ela tentou se esconder, seja nas finanças, na mente ou nas emoções, seja quebrada agora. Que o teu poder entre nas áreas da minha vida onde eu mesmo já havia desistido e que tudo seja restaurado. Eu creio que o Senhor está limpando, curando e renovando o que estava travado. Que cada medo está sendo substituído por confiança, que cada dúvida está sendo coberta por fé e que cada ferida está sendo curada pela tua presença. Espírito Santo, purifica o meu coração e faz de mim um terreno fértil, pronto para viver a abundância que vem do teu amor. Se em algum momento você sentiu o Espírito Santo tocar o seu coração e trazer leveza para dentro de você, deixe seu comentário aqui. Escreva algo que veio à sua mente, uma palavra de fé, um agradecimento ou simplesmente diga amém. Seu comentário pode ser a semente que vai fortalecer a fé de alguém que precisa ler e sentir o mesmo toque que você está sentindo agora. Santo Espírito, eu te peço agora, neste momento, entra em cada área da minha vida onde a escassez tem tentado dominar. Quebra agora toda a corrente invisível que tem me prendido à falta, toda amarra que me faz acreditar que não sou capaz, toda limitação que me impede de viver a plenitude do que o Senhor preparou para mim. Eu já me cansei de viver com medo do amanhã, de olhar para o futuro e sentir insegurança, como se o que tenho hoje nunca fosse suficiente. Eu quero ser livre disso, Espírito Santo. Livre para acreditar, livre para prosperar, livre para descansar, sabendo que o Senhor cuida de tudo. Quantas vezes o medo de não ter me fez parar? Quantas vezes deixei de tentar, deixei de sonhar, deixei de agir porque a escassez gritou mais alto do que a fé? Mas hoje, Senhor, eu peço que o teu poder silencie essa voz dentro de mim, que o medo da falta seja vencido pela confiança em ti. Que cada pensamento que me limita seja substituído por uma visão nova, cheia de esperança. Espírito Santo, quebra os grilhões da dívida que pesam sobre mim. Tira de mim o peso da preocupação constante, da culpa por decisões erradas, dos erros do passado que ainda me assombram. Eu sei que o Senhor é capaz de restaurar o que foi perdido, de multiplicar o pouco e de abrir portas onde parece não haver saída. Por isso, eu te entrego tudo, os medos, as contas, as incertezas e até os meus planos, porque eu sei que, quando o Senhor entra, tudo muda. Liberta a minha mente da mentalidade de escassez, Espírito Santo. Essa forma de pensar que me faz acreditar que o mundo é pequeno, que as oportunidades são poucas, que sempre vai faltar. Eu quero pensar como alguém que confia em um Deus de abundância.
Eu quero aprender a viver sem medo de dividir, sem medo de doar, sem medo de investir. Ensina-me que a abundância não está em ter mais, mas em saber que sempre haverá o suficiente enquanto eu estiver em ti. Eu não quero mais viver preso em ciclos de limitação. Tira do meu coração o sentimento de que eu preciso me contentar com o mínimo, como se não fosse digno de viver algo maior. Ensina-me a sonhar com sabedoria, a pedir com fé e a agir com coragem. Que a tua presença quebre tudo o que me prende ao passado, toda lembrança de escassez que ainda tenta me paralisar. Amados, deixa eu te falar com coisa. Você já parou para pensar que talvez o maior bloqueio na sua vida financeira não esteja nas contas, mas no que você acredita sobre você mesmo? Eu quero te fazer uma pergunta honesta. Quando você pensa em prosperar, em crescer, em viver bem, você sente paz ou sente culpa? Porque muita gente carrega sem saber um medo invisível de prosperar, como se não merecesse, como se fosse errado viver em abundância. E é isso que trava tudo, sabia disso? A verdade é que a escassez não é só falta de dinheiro, às vezes é falta de movimento. É aquela sensação de que tudo está parado, que nada sai do lugar, que você trabalha, mas não avança. E quando isso vira rotina, a gente começa a se acostumar. A gente normaliza a limitação e esquece que Deus nunca planejou isso pra gente. Hoje eu quero te lembrar de algo importante. Você não nasceu para viver preso. Nem em dívidas, nem em medo, nem em falta de oportunidade. E se até agora você sentiu que algo te segurava, que algo te impedia de ir além, eu tenho uma boa notícia para você. Isso pode mudar. E pode mudar agora. Creia em Deus. Agora, a gente vai falar com o Pai sobre como quebrar os grilhões da escassez. Não só no bolso, mas no coração. Como abrir espaço para que o Espírito Santo entre nas suas finanças, nos seus projetos, nas suas ideias, e traga movimento onde tudo estava travado. Deus vai liberar algo poderoso na sua vida, algo que você já almejava, mas não sabia como pedir. Então respira fundo e fica comigo, porque já é hora de acreditar de novo, de sonhar de novo e de ver Deus agir de um jeito que você ainda não viu. Amém? Agora, oremos ao nosso Deus vivo assim. Pai amado, vai entrando agora nas minhas finanças, nos meus projetos, nas minhas ideias e nas minhas oportunidades, Senhor. Coloca a tua mão sobre cada área que precisa de prosperidade e traz movimento onde tudo parecia estagnado. Que os grilhões da falta caiam por terra, que os bloqueios sejam quebrados, que o teu vento sopre novas possibilidades e direcione os meus passos. E se em algum momento eu me acostumei a viver na limitação, me desperta, Senhor. Me faz enxergar que não nasci para viver preso em escassez, mas para caminhar em plenitude. Ensina-me a usar o que já tenho com sabedoria, a trabalhar com amor e propósito, e a acreditar que o Senhor é capaz de transformar até as menores sementes em grandes colheitas. Quebra também, Espírito Santo, todo laço emocional que me prende ao medo de prosperar. Às vezes, inconscientemente, eu temo crescer, como se não merecesse, como se fosse errado viver bem. Mas eu sei que prosperar é também te glorificar, é mostrar ao mundo que o teu cuidado é real, que o teu amor é generoso e que a tua bondade se manifesta até nos detalhes. Liberta-me da comparação, Espírito Santo, que eu não olhe mais para os outros achando que só eles podem vencer, que só eles conseguem. Tira de mim o sentimento de inferioridade, de atraso, de incapacidade. Coloca dentro de mim uma fé viva, que me faz agir mesmo quando ainda não vejo o resultado. Eu quero viver debaixo da tua abundância, Espírito Santo, onde nada me falta, porque o meu coração está cheio da tua presença, onde a paz é mais forte do que a preocupação, onde o contentamento é maior do que a pressa, onde a confiança guia cada passo e o medo já não tem poder. Transforma, Senhor, a forma como vejo o dinheiro, o trabalho e o tempo.
Que eu entenda que tudo vem de ti e que tudo deve ser usado com propósito. Que a prosperidade não seja apenas material, mas espiritual e emocional. Que eu prospere em sabedoria, em paz e em generosidade. Espírito Santo, quebra os grilhões da escassez que me prendiam por dentro. Faz nova a minha mente, cura o meu coração e me ensina a caminhar leve, sem medo de perder, sem medo de faltar. Que a tua presença me lembre todos os dias que eu nunca estive sozinho e que a tua abundância sempre esteve disponível para mim. Hoje eu declaro com fé, as correntes da escassez estão caindo. A falta está sendo substituída pela confiança. O medo está cedendo lugar à paz, e o meu coração está aprendendo a descansar no cuidado de um Deus que sempre provê. Espírito Santo, prospera a minha vida financeira e faz de mim um testemunho vivo do teu poder de multiplicar. Se você sente que o Espírito Santo está quebrando correntes dentro de você e trazendo leveza à sua alma, deixe o seu comentário aqui e compartilhe o que esse seu sentimento. E não esqueça de deixar o seu like, porque ele ajuda a espalhar essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas pela presença de Deus e também tenham suas correntes de escassez quebradas. Amém? Espírito Santo, abre diante de mim caminhos que os meus olhos ainda não conseguem enxergar, meu Pai. Às vezes eu olho ao redor e tudo parece parado, parece que nada muda, como se as portas estivessem trancadas e as oportunidades distantes. Mas eu sei que o teu poder é maior do que qualquer bloqueio, e que quando o Senhor decide agir, até o impossível começa a se mover. Por isso, eu te peço, Espírito Santo, abre as portas certas na minha vida, aquelas que vão me conduzir para o propósito que o Senhor tem preparado para mim. Mostra-me o que eu ainda não percebi. Tira a névoa que cobre minha visão, as distrações que me fazem duvidar, os pensamentos que me fazem achar que o tempo passou e que já é tarde demais. Eu sei que quando o Senhor quer abençoar, o tempo não é um obstáculo. Mostra-me, Espírito Santo, os caminhos escondidos que levam à prosperidade, aqueles que se revelam apenas para quem confia e espera com fé. Coloca pessoas certas no meu caminho, Senhor. Afasta as que drenam minha energia, que trazem desânimo ou me fazem duvidar do meu valor. Aproxima de mim pessoas que me inspirem, que me ensinem, que me ajudem a crescer e me façam enxergar possibilidades que eu não via. Que eu tenha sabedoria para reconhecer os sinais da tua presença em cada encontro, em cada conversa, em cada oportunidade que se apresentar. Minha irmã e meu irmão em Cristo. Você já sentiu que estava na porta certa, mas algo te impediu de entrar? Às vezes por medo, às vezes por dúvida. Outras vezes porque você simplesmente não se sentiu pronto. E aí o tempo passou, a oportunidade foi embora e ficou aquela sensação de: e se eu tivesse tentado? Eu entendo bem o que é isso. E hoje eu quero te dizer algo que me libertou. Não é tarde. E nem tudo que ficou para trás está perdido. A verdade é que às vezes a gente fecha portas sem perceber. A gente desiste antes da hora, abandona antes de ver o resultado, ou escolhe ficar parado porque acha que não merece, que não é capaz, que não está preparado o suficiente. Isso é uma grande mentira que criamos para nós mesmos. E enquanto isso, Deus está do outro lado, esperando a gente acreditar. Esperando a gente dar um passo mesmo que pequeno. Mas tem algo ainda mais importante que eu quero que você entenda. Nem toda porta fechada foi um erro. Às vezes, Deus fecha porque nos ama, porque sabe o que a gente não sabe. E o não dele não é rejeição, é proteção, é redirecionamento, é um convite para confiar que ele está preparando algo melhor. Vamos falar com Deus agora sobre como podemos abrir portas que pareciam trancadas, como recomeçar quando você acha que perdeu a chance, como enxergar oportunidades onde só havia barreiras, e isso vai liberar caminhos novos na sua vida, caminhos que trazem dignidade, propósito e abundância. Fica comigo até o final.
porque hoje pode ser o dia em que aquela porta que você achava que estava fechada para sempre, finalmente se abre, em nome de Jesus. Oremos agora a Deus. Pai amado, vai abrindo agora as portas que foram fechadas por medo, por dúvida, por falta de preparo ou por eu não ter entendido o teu tempo, Senhor. Se alguma delas foi fechada por mim, por insegurança ou falta de fé, perdoa-me, restaura o que for da tua vontade e renova as oportunidades que se perderam. E se houver portas que não devo atravessar, me dá discernimento para entender que o não também é cuidado e que toda espera tem propósito. Abre caminhos de crescimento, Espírito Santo, caminhos que tragam dignidade, sustento e alegria. Caminhos que me permitam usar os dons que o Senhor colocou em mim. Eu sei que o Senhor me criou com talentos únicos e que existe algo dentro de mim que o mundo precisa. Ensina-me a enxergar esse potencial e a não duvidar daquilo que o Senhor plantou no meu coração. Espírito Santo, prospera minha vida financeira e quebra toda a escassez que ainda tenta se esconder nas minhas atitudes. Que eu aprenda a agir com fé, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Que eu tenha coragem para dar o primeiro passo, mesmo que pareça pequeno. Que eu não espere tudo estar perfeito para começar, porque eu sei que quando o Senhor está comigo, até os começos simples se tornam grandiosos. Abre portas que me conduzam à estabilidade, mas também ao propósito. Que eu não busque apenas o dinheiro, mas o significado. Que eu encontre um caminho onde o que eu faço abençoa outras vidas, onde o que eu construo não seja só para mim, mas também para servir. Tira de mim a pressa que me faz agir no impulso e planta em mim a calma de quem confia no teu tempo perfeito. Espírito Santo, se existem áreas da minha vida que estão travadas, toca nelas agora. Libera tudo o que está retido, tudo o que foi bloqueado por palavras negativas, por medo, por desânimo. Que as portas da prosperidade se abram diante de mim, não por acaso, mas por direção. Que cada passo que eu der seja guiado pela tua sabedoria e que a tua vontade prevaleça em tudo. Eu sei que prosperar não é apenas sobre ganhar mais, mas sobre viver melhor, com leveza, com paz e com propósito. Ensina-me a enxergar o valor das pequenas coisas, a ser grato pelas vitórias diárias e a acreditar que o Senhor está sempre trabalhando nos bastidores, mesmo quando eu ainda não vejo o resultado. Espírito Santo, faz o novo acontecer. Onde eu via portas fechadas, mostra-me caminhos. Onde eu via barreiras, mostra-me pontes. Onde eu via limites, mostra-me horizontes. Que as oportunidades comecem a surgir e que eu tenha discernimento para saber quando e como agir. Que eu não desperdice o que vem de ti e que cada bênção recebida seja usada com propósito e sabedoria. Coloca em mim, Senhor, a confiança de quem sabe que a prosperidade é fruto da tua graça e não apenas do meu esforço. Eu quero viver debaixo da tua direção, não da minha ansiedade. Quero seguir teus passos, não os meus medos. E que tudo o que se abrir diante de mim seja para a tua glória, porque eu sei que quando o Senhor abençoa, ninguém pode impedir. Espírito Santo, abre portas de prosperidade e me ensina a caminhar com coragem. Que eu viva dias em que a tua presença seja o maior sinal de que estou no caminho certo. Que cada avanço, cada conquista e cada novo começo seja marcado pela certeza de que foi o Senhor quem fez acontecer. Se você sente que o Espírito Santo falou com você sobre portas que precisam se abrir na sua vida, escreva aqui nos comentários o que você mais deseja que Deus libere. Pode ser uma área, um sonho, uma oportunidade. Deixe seu comentário e compartilhe esse momento de fé, porque quando você declara, você ativa. Pai, ensina-me a administrar tudo o que o Senhor já colocou nas minhas mãos, meu Senhor. Às vezes, eu olho para o que tenho e acho pouco, acho insuficiente, e acabo esquecendo que é com o pouco que o Senhor começa a ensinar sobre o muito.
Dá-me sabedoria para cuidar do que é meu com amor, com zelo, com responsabilidade. Que eu aprenda a valorizar cada conquista, por menor que pareça, e a enxergar que cada semente plantada hoje é uma preparação para colheitas maiores amanhã. Tira de mim, Espírito Santo, o desperdício disfarçado de descuido. Quantas vezes eu gastei tempo e energia com o que não tinha valor, com o que não acrescentava nada à minha caminhada. Ensina-me a olhar para o que tenho e a fazer o melhor com o que está ao meu alcance. Que eu pare de esperar condições ideais para começar e entenda que o crescimento começa quando eu aprendo a ser grato pelo que já possuo. Dá-me domínio sobre mim mesmo, Espírito Santo. Que eu aprenda a controlar meus impulsos, minhas vontades e minhas emoções, quando o assunto é o que tenho nas mãos. Quantas vezes a pressa me fez tomar decisões erradas e o medo me fez desistir antes da hora. Ensina-me a agir com equilíbrio, a planejar com calma e a entender que prosperar também é ter paz naquilo que se constrói. Minha amiga, meu amigo, você acorda pensando no que pode dar errado amanhã? Passa o dia tentando controlar cada detalhe, cada situação, cada possibilidade? E mesmo assim, no final do dia, a sensação é de cansaço, porque por mais que você tente, parece que nunca é o suficiente. Eu entendo. E hoje eu quero te convidar para respirar, para parar um pouco e para ouvir algo que talvez você precise ouvir há muito tempo. A ansiedade pelo futuro está roubando a sua paz no presente. E enquanto você corre atrás de tudo, tentando garantir o amanhã, você está perdendo a chance de viver o hoje com leveza. Porque a verdade é essa: Deus já está cuidando do que você ainda nem viu. Ele já foi na frente. Ele já preparou o caminho. E a única coisa que Ele está esperando é que você confie. Mas eu sei que não é fácil. Confiar quando tudo parece incerto. Descansar quando a mente não para. Ter paz quando o futuro parece nebuloso. E é por isso que preparei essa oração. Porque agora a gente vai falar sobre como viver sem essa ansiedade que te consome. Como aprender a administrar não só o dinheiro, mas o coração. Como ser generoso sem medo de faltar. Como tomar decisões com propósito e não com desespero. Com isso, você vai aprender a descansar na certeza de que o que é seu vai chegar. No tempo certo, da forma certa e pela mão certa, a mão de Deus. Continua firme na presença, porque a partir de hoje você vai aprender a caminhar em paz. Oremos agora. Santo Espírito de Deus, quero aprender a viver sem ansiedade pelo amanhã, Pai amado. Quero descansar na certeza de que o Senhor já está cuidando do que eu ainda nem vi. Tira de mim o hábito de viver preocupado com o futuro, porque isso me impede de viver o presente com plenitude. Ensina-me a confiar mais no teu cuidado do que nas minhas tentativas de controle. Eu não quero mais correr atrás de tudo. Quero caminhar em paz, sabendo que o que é meu chega no tempo certo. Ensina-me também a ser generoso com o que tenho, que eu não retenha o que foi feito para fluir. Mostra-me que prosperidade não é acumular, é abençoar. É entender que, quando eu cuido bem do que tenho, com um coração grato, o Senhor sempre traz mais. Que eu não tenha medo de repartir, de ajudar, de investir no bem, porque eu sei que tudo o que é plantado com amor sempre volta multiplicado. Espírito Santo, mostra-me como usar o que tenho com propósito. Que cada escolha financeira, cada gasto, cada investimento esteja alinhado com algo maior. Que eu não viva guiado por impulsos, mas por propósito. Que o meu trabalho, o meu dinheiro e o meu tempo sejam direcionados para coisas que tragam frutos verdadeiros, que me aproximem do que o Senhor tem preparado para mim. E se em algum momento eu desanimei porque achei que o que tenho não é suficiente, renova minha visão, Senhor. Faz-me enxergar que o valor não está na quantidade, mas no cuidado.
que mesmo o pequeno, nas tuas mãos, se torna grande. Ensina-me a administrar não só o que está na minha conta, mas também o que está no meu coração, meus sentimentos, minhas atitudes e meus pensamentos, porque tudo o que carrego dentro de mim influencia o que vivo fora de mim. Espírito Santo, dá-me clareza para entender o que preciso mudar nos meus hábitos, que eu tenha sabedoria para cortar o que me afasta da prosperidade e coragem para manter o que me aproxima dela. Que eu aprenda a dizer não ao supérfluo e sim ao que traz crescimento real. Que eu não viva mais preso a ciclos de desorganização, mas entre no ritmo da tua ordem, onde tudo tem um propósito e um tempo certo. Ensina-me a ter paciência com os processos, Senhor. Às vezes eu quero ver resultados imediatos, e quando não vejo, me sinto frustrado. Mas hoje eu entendo que administrar bem é também saber esperar. É confiar que o tempo da semente é necessário para que o fruto venha com força. Que eu não desista no meio do caminho, mas continue firme, mesmo quando o progresso parece lento. Espírito Santo, prospera minha vida financeira e quebra toda a escassez que tenta me convencer de que nunca é suficiente. Que o meu coração aprenda a descansar em Ti e que a minha mente entenda que prosperar é uma jornada de aprendizado e crescimento, não um acontecimento instantâneo. Que eu aprenda a celebrar o processo e não apenas o resultado. Que cada recurso que eu tiver seja usado com sabedoria, cada oportunidade seja aproveitada com discernimento e cada bênção seja multiplicada com propósito. Ensina-me a administrar não apenas com inteligência, mas com fé. Que as minhas decisões venham do teu direcionamento e não do meu medo. E que eu viva de forma leve, consciente e equilibrada, porque sei que a tua presença é o maior sinal de prosperidade que eu posso ter. Espírito Santo, guia-me em cada escolha. Mostra-me como usar o que está em minhas mãos para construir algo duradouro. Que tudo o que eu fizer seja um reflexo da tua presença em mim. E que a cada dia eu cresça em sabedoria, em responsabilidade e em fé, para ser digno de receber o muito que o Senhor tem preparado. Se em algum momento você sentiu no coração Deus te mostrando algo que precisa ser reorganizado na sua vida, escreva nos comentários o que Ele te fez lembrar agora. Seu comentário pode despertar em outra pessoa o desejo de cuidar melhor do que já tem e de confiar mais na direção divina. Senhor, como tu sabes, o peso das dívidas tem sido difícil de carregar e muitas vezes sinto como se estivesse preso em um ciclo que nunca acaba, Pai. São contas que chegam, compromissos que se acumulam, cobranças que apertam a mente e o coração. Às vezes, a preocupação me tira o sono e a paz, mas neste momento, Espírito Santo, eu escolho entregar tudo nas tuas mãos, porque sei que só o teu poder é capaz de transformar esse caos financeiro em um testemunho de vitória. Tu conheces cada detalhe da minha situação, Senhor. Tu sabes das vezes em que tentei resolver sozinho e não consegui. Tu viste as noites em que chorei em silêncio, com medo de não conseguir pagar o que devo, e as manhãs em que precisei sorrir, mesmo com o coração apertado. Eu sei que o Senhor entende o meu cansaço, a minha vontade de colocar tudo em ordem, de respirar em paz novamente. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, entra nessa área da minha vida e traz equilíbrio onde só há confusão, traz descanso onde há angústia, traz provisão onde há falta. Tira de mim a vergonha, Senhor. Quantas vezes eu me senti envergonhado por não conseguir manter tudo em dia, por me sentir incapaz, por ter cometido erros nas minhas escolhas financeiras. Mas hoje eu reconheço, não adianta carregar culpa. O que eu quero é aprender, é recomeçar, é construir uma nova história, sem medo, sem desespero, sem desorganização. Ensina-me a ver as dívidas não como um fim,
mas como uma parte do processo que o Senhor pode usar para me ensinar sobre confiança, paciência e fé. Irmãos, você sabe aquela sensação de acordar e lembrar, antes mesmo de abrir os olhos, que tem contas para pagar? Vixe! Aquele aperto no peito que vem junto com o nome da pessoa cobrando, com a data vencida, com o valor que parece impossível. Eu sei. Deixa eu te dizer algo. Você não está sozinho nisso, não. E mais importante ainda, isso não é o fim da sua história. Eu vivia assim, amados. As dívidas têm um jeito cruel de mexer com a nossa paz, né? Elas não ficam só no papel. Elas entram na nossa mente, roubam o nosso sono, fazem a gente se sentir pequeno, incapaz, envergonhado, e de repente a gente começa a acreditar que nunca vai sair dali, que não tem solução, que o buraco é fundo demais. Mas eu preciso que você ouça isso com atenção. Dívida não define quem você é. Ela não anula o seu valor. Ela não apaga o seu potencial. E, principalmente, ela não está fora do alcance de Deus, porque o Deus que a gente serve é especialista em recomeços. Ele abre caminhos onde não existe estrada. Ele traz soluções que a gente nem consegue imaginar. Vamos clamar a Ele agora em oração sobre como lidar com as dívidas sem perder a paz. Como administrar o que você deve com sabedoria, mas sem se desesperar. Como confiar que Ele está te guiando, mesmo quando parece que nada muda. E você vai perceber que isso vai trazer alívio para o seu coração e clareza para sua mente. Continuemos orando a Ele assim. Espírito Santo de Deus, ensina-me a lidar com o que devo sem perder a paz, Senhor amado. Dá-me sabedoria para administrar cada pagamento, para fazer escolhas certas, para não agir por impulso. Dá-me criatividade para gerar novas fontes de renda. Dá-me disciplina para organizar o que eu tenho e dá-me serenidade para não me desesperar. Que eu aprenda a confiar no teu cuidado em cada pequeno passo que eu der para sair dessa situação. Senhor, eu te peço que o peso das dívidas não roube a minha esperança. Eu não quero mais viver escravo da preocupação, da ansiedade e do medo. Eu quero olhar para o futuro e acreditar que é possível reconstruir, que é possível vencer. Toca na minha mente, Espírito Santo, e muda o modo como eu enxergo o dinheiro. Que eu entenda que o dinheiro é apenas uma ferramenta e não o meu dono. Que eu não viva para correr atrás dele, mas aprenda a usá-lo com sabedoria, liberdade e propósito. Se as dívidas me fizeram desacreditar, reacende em mim a fé. Se elas me fizeram duvidar do meu valor, lembra-me que o Senhor me vê como alguém capaz, digno e amado. Se elas tentaram me prender ao passado, mostra-me que o Senhor é especialista em recomeços. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor pode abrir caminhos onde não há, pode trazer soluções que eu nem imagino, pode mudar tudo de um dia para o outro, se for da tua vontade. Mas, acima de tudo, ensina-me a ter paciência para caminhar passo a passo. Que eu aprenda que a vitória não está apenas em ver as contas quitadas, mas em sentir o coração leve, sabendo que estou confiando em Ti. Que eu aprenda a celebrar cada pequena conquista, uma conta paga, um valor recebido, uma oportunidade nova, como um sinal da Tua fidelidade. Espírito Santo, eu Te entrego as dívidas que me apertam, mas também Te entrego o medo que elas geraram. Toma conta da minha mente, para que eu não me sinta paralisado. Toma conta do meu coração, para que eu não viva envergonhado. E toma conta do meu futuro, para que eu nunca mais volte a viver preso nesse ciclo de escassez. Que essa fase da minha vida se transforme em aprendizado, em crescimento e em testemunho do Teu poder. Eu creio, Senhor, que o Senhor é capaz de fazer o improvável acontecer. Que contas podem ser resolvidas, que portas podem se abrir, que oportunidades podem surgir onde parecia impossível. Eu confio que o Teu cuidado não falha e que a Tua provisão vem no tempo certo. Mesmo que eu ainda não veja a solução, eu escolho acreditar.
Mesmo que a situação pareça pesada, eu escolho descansar em Ti. Espírito Santo, prospera a minha vida financeira e quebra toda a escassez. Que eu viva dias de alívio, dias de recomeço, dias em que o peso das dívidas seja substituído pela leveza da Tua presença. Que eu aprenda a viver em equilíbrio, a planejar com sabedoria e a agradecer por cada passo que me aproxima da libertação total. E que quando eu olhar para trás, eu veja não um tempo de sofrimento, mas um tempo em que o Senhor me ensinou a confiar de verdade. Senhor, eu Te entrego tudo, o que devo, o que tenho e o que ainda espero alcançar. Eu confio que o Teu cuidado vai além do que eu posso entender. E eu creio que, em breve, esse fardo pesado será apenas uma lembrança de como o Senhor me sustentou, me guiou e me fez vencer. Se você está sentindo agora o Espírito Santo tocar em áreas da sua vida financeira que precisam de alívio, deixe o seu comentário aqui. Escreva algo que expressa o que você está entregando a Deus neste momento. Um peso, uma preocupação, uma esperança. E não esqueça de deixar o seu like, porque quando você faz isso, ajuda essa oração a alcançar outras pessoas que também precisam sentir que não estão sozinhas nessa luta. Senhor, mesmo que hoje eu veja pouco, eu escolho acreditar, Pai. Mesmo que os meus olhos não consigam enxergar o que está por vir, eu decido confiar. Eu sei que a fé não depende do que vejo, mas do que sinto quando o Senhor está comigo. Por isso eu te peço, planta dentro de mim uma fé verdadeira, firme e viva, que resista aos dias de incerteza e me ensine a caminhar com esperança, mesmo quando o chão parece frágil e o futuro silencioso. Espírito Santo, eu sei que muitas vezes o medo tenta roubar o lugar da fé. Ele chega de forma sutil, disfarçado de preocupação, e começa a me fazer duvidar. Às vezes, ele me convence de que não vai dar certo, de que é tarde demais, de que eu não sou capaz. Mas hoje eu te peço, arranca do meu coração toda raiz de medo, toda dúvida que impede a minha fé de florescer. Eu quero aprender a confiar mesmo quando tudo parece o contrário, mesmo quando o cenário não me favorece. Planta em mim uma fé que me faça descansar e não apenas esperar. Que eu não viva com ansiedade, mas com paz. Que eu não olhe para o relógio tentando controlar o tempo, mas que eu aprenda a entender que o teu tempo é o certo, mesmo quando não entendo. Espírito Santo, ensina-me a cultivar uma fé que me sustente nos dias difíceis e me mantenha humilde nos dias de abundância. Às vezes eu olho ao redor e só vejo escassez, falta, contas, desafios e limitações. Mas hoje eu escolho olhar além. Escolho ver com os olhos da fé o que os meus olhos naturais ainda não podem enxergar. Eu creio que o Senhor está preparando coisas boas, abrindo caminhos, colocando pessoas certas no meu percurso e gerando oportunidades que ainda estão sendo moldadas. Mesmo que o presente pareça silencioso, eu sei que o Senhor está agindo no invisível. Meu amados, já se pegou orando, pedindo, clamando, mas lá no fundo, sem acreditar de verdade que vai acontecer, como se a fé fosse só um detalhe e não uma certeza. Eu entendo, porque tem momentos em que a gente quer crer, mas o medo fala mais alto. A gente quer confiar, mas as circunstâncias gritam o contrário. E aí fica aquela pergunta silenciosa: como ter fé quando tudo ao meu redor diz que não vai dar certo? Quero te falar sobre um tipo de fé que talvez você ainda não conheça. Não é aquela fé que espera sentada, de braços cruzados, esperando o milagre cair do céu. É a fé que te faz levantar, que te faz agir, que te dá coragem para tentar de novo, mesmo quando você já falhou antes. É a fé que não depende de emoção, mas de convicção, que não precisa de sinais para acreditar, porque ela já decidiu confiar. E sabe o que é mais bonito? Essa fé não nasce pronta, ela é plantada, como uma semente pequena que você cuida todo dia, mesmo sem ver o broto.
E quando você menos espera, ela cresce e muda tudo ao redor. E como continuar confiando enquanto espera? Como ser parte do milagre e não apenas testemunha dele? Continue clamando comigo, porque você vai aprender a acreditar de um jeito novo, de um jeito que transforma. Vamos clamar ao nosso Deus Todo-Poderoso assim: Santo Espírito de Deus, vai plantando agora dentro de mim uma fé que me leve a agir, e não apenas a esperar, meu Pai. Que eu não fique parado esperando o milagre acontecer, mas que eu seja parte dele. Que a minha fé me leve a movimentar, a semear, a tentar de novo, a não desistir. Que eu entenda que a fé não é ausência de dificuldade, mas presença de confiança. Eu quero, Senhor, que a minha fé se torne maior do que o medo das circunstâncias. Que ela cresça todos os dias, mesmo quando a colheita ainda não chegou. Que ela me ensine a enxergar a tua mão em cada detalhe, na força que o Senhor me dá para continuar, nas pequenas oportunidades que surgem, nas portas que se abrem aos poucos. Que eu aprenda a agradecer mesmo antes de ver o resultado, porque eu sei que a gratidão é a linguagem de quem confia. Espírito Santo, planta em mim uma fé que não dependa de emoções, mas de convicção. Que eu creia mesmo quando não sinto, que eu continue orando mesmo quando não ouço resposta, que eu mantenha o coração firme mesmo quando o vento sopra contra. Que eu aprenda a entender que a fé não é sobre controlar o que acontece, mas sobre confiar no Deus que cuida de mim em cada detalhe. Quando as coisas parecerem difíceis, lembra-me, Espírito Santo, que a fé é a semente que precisa ser plantada no solo da paciência. Às vezes, ela demora a brotar, mas quando nasce, muda tudo ao redor. Eu quero que a minha fé seja assim, silenciosa mas forte, simples mas profunda, pequena mas capaz de transformar o impossível em realidade. Espírito Santo, prospera minha vida financeira e quebra toda a escassez, mas antes, ensina-me a ter fé enquanto espero. Que eu não perca o foco, que eu não me desespere, que eu entenda que o tempo de espera é também tempo de preparação. Que eu saiba usar esse momento para aprender, amadurecer e confiar mais em Ti. Eu quero sair dessa fase mais forte, mais sábio e mais confiante, sabendo que o Senhor nunca deixou de cuidar de mim. E quando o milagre chegar, que a minha fé não se torne vaidade, mas testemunho, que eu conte às pessoas que não foi sorte, nem coincidência, foi fé. Foi o teu amor me guiando, foi o teu cuidado me sustentando, foi o teu poder me abençoando no momento certo. Espírito Santo, planta em mim a fé que transforma, a fé que muda o olhar, que aquece o coração, que dá coragem de continuar, a fé que me ensina que nada é em vão, que toda espera tem sentido, que toda semente plantada com confiança um dia floresce, mesmo que o tempo da colheita ainda não tenha chegado. Hoje eu escolho acreditar, escolho confiar, escolho descansar, porque sei que o Senhor é fiel e que o que é meu não será tirado, apenas preparado. Se sente que Deus está plantando fé dentro de você, mesmo em meio às dificuldades, deixe seu comentário aqui. Escreva uma palavra, algo que o seu coração está sentindo agora. E, por favor, deixe o seu like, para que essa oração alcance mais pessoas que também precisam renovar a fé e lembrar que Deus continua cuidando de cada detalhe. Amém? Deus, abre agora os meus olhos espirituais e muda a forma como eu vejo a vida, Senhor amado. Eu quero enxergar as coisas como Tu enxergas, e não mais com os olhos limitados da minha ansiedade, do meu medo ou das minhas experiências passadas. Eu sei que muitas vezes, sem perceber, eu me deixei levar por uma visão errada sobre o que é prosperar, e acabei me afastando do verdadeiro sentido de abundância. Hoje, Senhor, eu te peço, transforma minha visão. Que eu aprenda a enxergar a prosperidade como algo que vem do Teu coração, e não como algo que o mundo tenta me convencer a buscar. Mostra-me, Espírito Santo, que prosperar não é apenas acumular, mas viver com propósito.
que o dinheiro, as oportunidades e os recursos que chegam até mim são ferramentas nas tuas mãos, e não o fim da minha jornada. Ensina-me a entender que a verdadeira riqueza está em viver de forma leve, com gratidão e com o coração disposto a compartilhar o que tenho. Quantas vezes eu me perdi achando que prosperar era ter mais, conquistar mais, juntar mais. E no meio disso, acabei esquecendo de cuidar do que realmente importa: a minha paz, a minha fé e o meu propósito. Mas agora eu entendo, Espírito Santo, que o teu conceito de prosperidade é diferente. É viver de forma equilibrada, com o coração limpo e as mãos abertas. É ter o suficiente para viver bem e ainda poder abençoar quem precisa. Abre os meus olhos para enxergar o valor das pequenas coisas. Que eu aprenda a reconhecer a tua presença nos detalhes, no alimento sobre a mesa, na saúde que me permite trabalhar, nas pessoas que cruzam o meu caminho e me ensinam algo novo. Que eu nunca mais olhe para o pouco com desdém, porque o pouco nas tuas mãos sempre se torna muito. Minha amada, meu amado, me responde uma coisa com sinceridade. Quantas vezes você olhou para o que os outros têm e sentiu que você ficou para trás? Quantas vezes você viu alguém prosperando e pensou: por que com eles dá certo e comigo não? E aí vem aquele peso, aquela sensação de que você não é suficiente, de que a sua hora nunca vai chegar. Eu sei o que é isso. Preciso te dizer algo importante. O problema não é você. O problema é o jeito que você está olhando. Vou te explicar. Sabe o que acontece? A gente passa tanto tempo olhando para o que falta que esquece de ver o que já tem. A gente olha tanto para o lado, comparando, medindo, invejando, que perde de vista o próprio caminho. E enquanto isso, a gratidão, que é a chave para abrir as portas da prosperidade, fica esquecida. Porque é impossível prosperar com um coração amargurado. É impossível crescer com os olhos grudados na vida dos outros. Mas tem uma boa notícia. Quando você muda o foco, tudo muda. Quando você aprende a enxergar com gratidão, com generosidade, com fé, o cenário se transforma. Não porque as circunstâncias mudaram da noite para o dia, mas porque você passou a ver com os olhos de quem confia, de quem sabe que a bênção não é competição, que cada um tem o seu tempo e que o seu momento está sendo preparado agora. Vamos pedir ao Espírito Santo sabedoria para que ele possa nos ajudar a mudar essa visão que te prende e te limita. Sair da mentalidade de escassez e entrar no fluxo da abundância dele. E então, ele possa transformar o seu jeito de enxergar a vida. Aguente só mais um pouco na presença, porque vamos falar com Deus. Amado Deus, vai mudando agora, Pai, minha visão sobre o dinheiro. Tira de mim toda a mentalidade de escassez, todo medo de faltar, toda a insegurança que me faz segurar o que eu deveria deixar fluir. Ensina-me a usar o dinheiro como um instrumento de transformação e não como uma prisão. Que ele não ocupe o lugar do que é sagrado e que nunca seja o motivo da minha preocupação. Que eu entenda que o dinheiro é um meio, não o meu propósito. Ensina-me a ter um olhar generoso, Senhor. Que eu não olhe para as pessoas com indiferença, mas com compaixão. Que eu aprenda a ser canal da tua bondade, ajudando quem precisa, mesmo quando eu acho que não tenho tanto assim para oferecer. Que eu entenda que às vezes um gesto simples, uma palavra de ânimo, uma atitude de amor, valem mais do que qualquer quantia. Espírito Santo, muda o foco da minha visão. Que eu pare de olhar apenas para o que me falta e aprenda a ver o que já tenho. Que eu entenda que a gratidão é o primeiro passo para viver uma vida próspera. Que eu veja cada desafio como uma oportunidade de crescer e cada dificuldade como uma lição que me aproxima mais da tua vontade. Tira de mim o olhar comparativo, Espírito Santo. Quantas vezes eu olhei para o que os outros têm e me senti pequeno, como se a bênção dos outros fosse a minha derrota. Mas hoje eu compreendo que o teu tempo é diferente para cada um
e que a minha jornada tenha o ritmo exato que o Senhor determinou. Ensina-me a celebrar a vitória dos outros, a semear com alegria e a esperar com paciência o meu momento de colher. Espírito Santo, faz de mim um instrumento da tua generosidade. Que eu não tenha medo de ser generoso, de dar, de compartilhar, de ajudar. Que eu aprenda que a prosperidade que vem de ti não é egoísta. Ela transborda. Que o que chega até mim não pare em mim, mas alcance outras vidas. Eu quero ser um canal aberto e não uma represa. Que o teu fluxo de bondade passe por mim e que através de mim outras pessoas sintam o teu cuidado. E quando eu prosperar, Senhor, não permita que o orgulho me cegue. Que a minha visão continue humilde, grata e consciente de que tudo o que tenho vem de ti. Que eu nunca me esqueça do propósito de cada bênção. Abençoar. Que eu não me perca no brilho das conquistas, mas que eu continue olhando para o alto, reconhecendo que o verdadeiro sucesso é estar em paz contigo. Espírito Santo, prospera a minha vida financeira e quebra toda a escassez, mas começa mudando o meu modo de enxergar. Que a minha mente seja transformada, que o meu coração seja curado e que a minha fé cresça a cada novo passo. Que eu viva com propósito, generosidade e equilíbrio, sabendo que prosperar é ser um reflexo do teu amor e da tua bondade. Hoje, Senhor, eu te peço uma nova visão, que os meus olhos espirituais sejam abertos para enxergar que a verdadeira prosperidade não é medida pelo que se tem, mas pelo que se é. Que eu viva com sabedoria, com contentamento e com a certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe da minha vida. Amados, agora quero te convidar a fazer uma coisa. Escreva o que o Senhor te fez perceber, algo que mudou na sua forma de pensar, ou uma palavra que tocou seu coração. E se essa oração está trazendo luz e paz à sua alma, deixe também o seu like, para que mais pessoas possam ser alcançadas e tenham sua visão transformada pelo amor e pela presença de Deus. Amém? Espírito Santo, eu te peço com toda a sinceridade da minha alma, entra na minha casa e enche cada canto com a tua presença. Que o teu Espírito habite aqui e transforme o ambiente, trazendo luz onde antes havia escuridão, trazendo calma onde antes havia preocupação e trazendo esperança onde antes o medo dominava. Que este lar seja um lugar de paz, um refúgio em meio às batalhas da vida, um espaço onde o teu amor possa ser sentido em cada detalhe. Espírito Santo, eu te entrego cada cômodo, cada parede, cada canto deste lar. Passa com teu vento suave e renova o ar. Leva embora toda a energia pesada, toda a angústia, toda a tristeza que um dia se instalou aqui. Que o teu sopro traga leveza e que, a partir de hoje, o ambiente da minha casa seja cheio da tua presença. Que haja harmonia entre os que moram aqui, entendimento nas conversas, respeito nas diferenças e amor em todas as atitudes. Visita também, Senhor, a mesa onde nos alimentamos. Que nunca falte o pão, que nunca falte a provisão, mas, acima de tudo, que nunca falte gratidão. Que cada refeição seja um momento de comunhão, não apenas com o alimento, mas com o que ele representa. O cuidado de um Deus que nunca falha, que nunca atrasa, que sempre provê. Que cada dia seja lembrado como um novo testemunho da tua fidelidade. Amados, você já parou para sentir a energia da sua casa? Não estou falando de decoração, de móveis ou de tamanho. Estou falando daquilo que você sente quando entra pela porta. É paz ou é tensão? É leveza ou é peso? É um lugar onde você descansa ou onde você apenas dorme porque precisa? Porque a verdade é essa. A sua casa não é só o lugar onde você mora. Ela é o reflexo do que você carrega por dentro. E se eu te disser que a abundância começa aí, não no banco, não no trabalho, mas dentro das paredes do seu lar. Porque quando um lar está cheio da presença de Deus, tudo muda. As conversas mudam. Os relacionamentos se curam,
As oportunidades começam a aparecer e até o dinheiro que parecia sempre faltar passa a fluir de um jeito diferente. Mas para isso acontecer, a gente precisa convidar o Espírito Santo para entrar. Não só na sala, não só no quarto, mas em cada canto, em cada conversa, em cada decisão. Porque um lar abençoado não é aquele que tem muito, é aquele onde Deus está presente. E quando Ele está, nada falta. Nem paz, nem saúde, nem amor, nem provisão. Vamos pedir para Deus transformar o seu lar num espaço de abundância verdadeira, quebrar ciclos de escassez que se repetem dentro de casa e consagrar cada ambiente, cada pessoa, cada sonho que habita esse lugar. Falaremos com Ele assim: Santo Espírito de Deus, vai enchendo agora minha casa de abundância, não apenas de coisas materiais, mas de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar, Senhor amado. Enche de alegria verdadeira, daquelas que nascem da alma e não dependem das circunstâncias. Enche de saúde, para que cada um que aqui vive tenha forças para seguir, para lutar, para trabalhar e conquistar com dignidade. Enche de amor, para que mesmo nas diferenças e nos momentos difíceis, o respeito e o cuidado nunca faltem. Espírito Santo, que as paredes desta casa sejam marcadas pela tua presença. Que cada som, cada palavra e cada gesto reflitam tua paz. Se algum dia este lar foi palco de discórdias, que agora se torne lugar de reconciliação. Se houve palavras duras, que agora sejam substituídas por palavras de consolo. Se houve lágrimas de dor, que agora sejam lágrimas de gratidão. Que o teu Espírito repouse sobre este lar e o torne um lugar seguro, leve e cheio de vida. Declaro, Senhor, que minha casa é terreno fértil. Tudo o que for plantado aqui prosperará. Que a abundância se manifeste em cada área, nas finanças, nas emoções, nos relacionamentos e nas oportunidades. Onde antes havia desordem, que haja estrutura. Onde havia escassez, que haja multiplicação. Que este lar seja conhecido como um espaço de bênçãos, um ambiente onde as pessoas sintam tua presença apenas ao entrar. Espírito Santo, prospera minha vida financeira e quebra toda a escassez. Que o teu poder entre não só nas minhas contas, mas também na mentalidade que tenho sobre o dinheiro. Que eu aprenda a usá-lo com propósito, sem medo, sem culpa, sem ansiedade. Que eu entenda que a abundância começa dentro de mim, quando reconheço que tudo o que tenho vem das tuas mãos. Enche meu lar de oportunidades, Senhor. Que novas portas se abram para cada pessoa que vive aqui. Que a tua prosperidade se manifeste no trabalho, nos estudos, nos projetos, nas ideias. Que haja avanço, crescimento e estabilidade. Que nenhum plano feito com fé e esforço se perca. E que cada tentativa seja guiada pela tua sabedoria. Espírito Santo, entra nas nossas conversas, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Que tudo o que fizermos dentro desta casa reflita a tua vontade. Que os relacionamentos sejam fortalecidos, que o diálogo seja restaurado, que o amor seja a base de tudo. Que o Senhor seja o centro, o motivo da harmonia, o alicerce que sustenta cada passo. E se um dia a escassez tentou se fazer presente aqui, eu declaro que esse tempo acabou. Onde antes havia preocupação, agora há confiança. Onde havia desentendimento, agora há união. Onde havia medo, agora há descanso. Onde havia lágrimas, agora há sorriso. Onde havia silêncio pesado, agora há música de paz. Espírito Santo, renova este lar e faz dele um reflexo do teu cuidado. Eu creio que quando o Senhor está presente, nada falta. Por isso, te convido a permanecer aqui todos os dias. Que este lar não seja apenas um espaço físico, mas um ambiente consagrado à tua presença. Que a tua luz esteja em cada canto e que todos que entrarem aqui sintam que este é um lar abençoado, guardado e cheio da tua abundância.
Espírito Santo, obrigada por cuidar de mim e dos meus. Obrigada por cada detalhe que o Senhor prepara, por cada provisão que chega no tempo certo, por cada situação que o Senhor transforma em bênção. Eu te agradeço não apenas pelo que vejo, mas pelo que sei que o Senhor ainda vai fazer. Que este lar continue sendo um espaço onde o teu amor habita e onde a tua abundância nunca cessa. Amados, agora escreva o nome da sua família para que possamos orar por elas, ou declare: Espírito Santo, enche meu lar da tua presença. E não esqueça de deixar o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas e sintam essa mesma paz e presença que estão tocando o seu coração agora. Espírito Santo, com o coração cheio de fé, agora eu declaro que a escassez caiu por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que me prendia, que me fazia duvidar, que me fazia temer o amanhã, já não tem mais poder sobre mim. Eu decido viver o novo tempo que o Senhor preparou para mim, o tempo da abundância, da provisão, da confiança e da paz. Eu declaro que não sou mais dominado pela falta, mas guiado pela certeza de que o Senhor é a minha fonte e que nada me faltará, porque a tua presença é suficiente. Minha amada, meu amado, vamos agora declarar forte ao nosso Deus, falando assim com Ele. Maravilhoso Deus, Todo-Poderoso, eu declaro agora, meu Pai, que o tempo da limitação acabou. Acabou o tempo de pensar pequeno, de me contentar com migalhas, de achar que não mereço viver o melhor que o Senhor tem. Eu quero viver a plenitude da tua vontade, e sei que isso inclui prosperidade em todas as áreas da minha vida, na minha mente, no meu coração, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos e nos meus sonhos. Eu não aceito mais viver preso ao medo da falta, porque a tua abundância me envolve e me guia. Hoje eu declaro que estou entrando em um novo ciclo, um tempo onde a minha fé fala mais alto do que as circunstâncias, onde o meu coração descansa mesmo quando os olhos ainda não veem, onde a minha esperança não depende das notícias ou das contas, mas da certeza de que o Senhor está comigo. Espírito Santo, renova em mim a confiança que o tempo e as dificuldades tentaram apagar. Que a minha fé seja viva e constante, que ela cresça a cada dia e me ensine a enxergar o que ainda não existe como se já fosse realidade. Eu declaro que o teu favor me acompanha em todos os lugares. Onde antes havia portas fechadas, agora há novas oportunidades. Onde antes havia impossibilidades, agora há caminhos sendo abertos. Onde antes havia dúvida, agora há certeza. E onde antes havia medo, agora há coragem para seguir. Espírito Santo, que a tua sabedoria me conduza em cada decisão, que eu tenha discernimento para escolher o caminho certo e sensibilidade para ouvir a tua voz me guiando em cada passo. Declaro também que as minhas finanças estão nas tuas mãos. Que tudo o que eu fizer prospere, não porque dependo da minha força, mas porque confio no teu direcionamento. Que cada trabalho, cada esforço, cada semente plantada frutifique em tempo certo. Que o que antes era escassez, agora se torne colheita, e que a abundância que vem de ti seja constante em minha vida. Espírito Santo, eu declaro que a minha mente está sendo renovada. Os pensamentos negativos já não têm espaço, porque o meu foco agora está no teu poder. Eu deixo para trás o peso das preocupações e o fardo da incredulidade. Eu quero viver leve, cheio de fé, com os olhos voltados para o teu propósito. Que a minha visão seja a tua visão. Que eu aprenda a ver o que o Senhor está fazendo, mesmo quando o processo ainda não terminou. Declaro que a minha casa é abençoada, que o meu lar é próspero e cheio da tua presença. Que não falte alimento, paz, amor, harmonia e união. Que as bênçãos fluam naturalmente, sem esforço, porque vem da tua graça. Que este ambiente seja sempre protegido, iluminado e cheio de boas notícias. Espírito Santo,
Eu declaro que a escassez emocional também caiu por terra. Que eu nunca mais viva preso ao medo, à dúvida ou à falta de fé. Que as feridas do passado sejam curadas e que o meu coração seja fortalecido para viver o novo tempo que o Senhor está me entregando. Que a abundância não seja apenas material, mas espiritual. Que eu viva com plenitude, alegria e serenidade em cada parte da minha vida. Eu declaro que o teu poder está agindo agora. Mesmo que os meus olhos não vejam, eu sei que algo está mudando. Mesmo que o cenário pareça igual, o teu mover já começou. Eu confio que os ventos estão soprando a meu favor e que aquilo que estava travado está sendo destravado neste exato momento. Espírito Santo, que cada passo meu seja guiado pela tua sabedoria, que cada decisão tenha a tua direção e que o resultado de tudo que eu fizer glorifique o teu nome. Hoje eu declaro que vivo o tempo da abundância, não uma abundância apenas de bens, mas de propósito, de fé e de plenitude. O tempo da escassez acabou, o tempo das limitações se encerrou, o tempo da falta foi vencido. Eu creio que estou entrando em uma nova fase da minha vida, mais leve, mais confiante, mais próspera. E tudo o que eu viver a partir de agora será reflexo da tua fidelidade, porque eu sei que nada é impossível quando o Senhor está à frente. Espírito Santo, eu te agradeço por cada mudança que está acontecendo agora. Eu te agradeço por renovar a minha fé, por restaurar a minha confiança e por abrir caminhos que eu nem imaginava. Eu te agradeço porque sei que não foi sorte, foi o teu cuidado. Eu declaro que a minha vida está debaixo da tua bênção e que o teu propósito vai se cumprir em mim. E com fé, com toda a força da minha alma, eu declaro: a escassez caiu por terra, a limitação acabou. E agora eu vivo o tempo da provisão, da abundância e da confiança total em ti, Espírito Santo. Que cada passo meu seja conduzido pela tua sabedoria e que o teu favor me acompanhe em tudo. Se você sente o Espírito Santo renovar a sua fé e declarar um novo tempo sobre a sua vida, deixe seu comentário aqui. Escreva: eu declaro abundância. Ou compartilhe algo que o seu coração sentiu enquanto ora. E não esqueça de deixar o seu like, para que essa oração alcance mais pessoas que também precisam declarar o fim da escassez e o início de um tempo de prosperidade e confiança em Deus. Vamos agora encerrar nossa oração a Deus. Pai, eu encerro esta oração com o coração cheio de paz e esperança, sabendo que algo novo começou a acontecer dentro de mim. Sinto que o teu poder está agindo, mesmo nas áreas onde eu ainda não vejo mudança. Sei que o teu cuidado é constante e que mesmo no silêncio o Senhor trabalha em meu favor. Hoje, eu escolho descansar na tua presença e confiar que cada palavra que foi declarada aqui está sendo confirmada no mundo espiritual. Eu creio, Senhor, que este é um tempo de recomeço, um tempo em que as janelas do céu se abrem e a tua provisão começa a fluir. Que cada bloqueio espiritual que antes me impedia de avançar seja quebrado agora e que a tua abundância se manifeste na minha vida de forma real e visível. Que eu viva dias de crescimento, de progresso e de colheita, porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir o que promete. Espírito Santo, permanece comigo em cada passo que eu der. Que a tua sabedoria me conduza em todas as decisões. Que a tua voz suave me oriente quando eu não souber o que fazer. E que o teu amor me envolva sempre que eu pensar em desistir. Que eu não volte aos antigos padrões de medo ou escassez, mas continue firme, crendo que o Senhor já está me levando a um lugar de abundância e paz. Renova, Senhor, as minhas forças. Que a minha fé se mantenha acesa, mesmo diante dos desafios. Que eu aprenda a ver o processo como parte do milagre e a confiar que cada etapa tem um propósito. Que eu não me apresse, que eu não me desespere,
mas que eu aprenda a caminhar com calma, sabendo que o teu tempo é perfeito e que o teu cuidado é completo. Espírito Santo, eu te agradeço por esta oração, por este momento de entrega, por cada palavra que o Senhor inspirou. Eu te agradeço por acalmar o meu coração, por restaurar a minha esperança e por me lembrar que eu nunca estive só. Que a tua presença continue comigo após o amém, guiando os meus pensamentos, moldando as minhas atitudes e me ensinando a viver com propósito. Eu declaro que a minha vida está em tuas mãos e que o teu plano é maior do que qualquer dificuldade que eu já enfrentei. Eu sei que o tempo da limitação acabou e que o tempo da provisão já começou. E ainda que as circunstâncias tentem me fazer duvidar, eu escolho permanecer firme, crendo que tudo o que vem do Senhor é bom, perfeito e necessário. Espírito Santo, que esta oração se transforme em testemunho, que ela gere frutos na minha vida e também na vida de quem está orando comigo neste momento. Que cada pessoa que ouviu estas palavras sinta o mesmo toque, a mesma paz e a mesma presença que eu sinto agora. Que todos nós sejamos renovados e fortalecidos pela certeza de que a escassez ficou para trás e que um novo tempo está nascendo diante de nós. E quando as bênçãos começarem a florescer, que o meu coração não se encha de orgulho, mas de gratidão. Que eu nunca me esqueça de que foi o teu amor que me sustentou e que tudo o que conquistei tem a tua marca. Que a minha vida seja um espelho do teu cuidado, um reflexo da tua bondade e um canal do teu amor para outras pessoas. Hoje, Espírito Santo, eu te entrego o meu amanhã, as minhas decisões e os meus sonhos. Que tudo o que eu fizer, pensar ou planejar, seja guiado por ti. Eu confio que o melhor está por vir e que o Senhor está preparando algo maior do que eu posso imaginar. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou em várias áreas do seu coração, eu te convido agora a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as próximas orações e compartilhar este vídeo com 5 pessoas que também precisam sentir a presença de Deus e declarar o fim da escassez na vida. Lembre-se, quando o Espírito Santo habita em você, até o pouco se transforma em abundância. Que Deus continue prosperando a sua vida financeira e quebrando toda escassez, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito. Amém e amém.